inteligência artificial deve ser compreendida e usufruída, não temida. O senso comum aponta que as pessoas têm medo de perder seus empregos e privacidade, ter as suas relações humanas trocadas por relações por computadores e que os robôs dominarão a humanidade. Mas essa é uma visão incompleta e que tem sido amplificada através de filmes e mídia sem rigor científico. Por outro lado, pouco é divulgado sobre como a inteligência artificial já está ajudando a vida dos humanos. E o convite aqui é para compreendermos mais as aplicações e, ao invés de temermos, entendermos o que nós precisamos fazer para convivermos com a inteligência artificial. Vamos, então, compreendê-la através de exemplos práticos do nosso dia a dia. Sabe quando a gente cria um perfil no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social, e ela nos ajuda a ampliar as nossas conexões ao sugerir pessoas que a gente já conhece? Então, esse é um tipo de algoritmo de inteligência artificial chamado sistemas de recomendação, que também é encontrado no YouTube, no Spotify e na Amazon, sugerindo vídeos, músicas e produtos que a gente venha gostar. Quando a gente faz uma compra no cartão de crédito e a administradora nega a transação por suspeita de fraude, a administradora teve uma pequena fração de tempo para analisar dados da compra como data, hora, local, produto e preço, e comparar com o meu perfil de compra. Essa detecção de fraude ela pode ser implementada com um algoritmo de inteligência artificial chamado detecção de anomalias. Um outro tipo de aplicação muito utilizada nos dias de hoje é a otimização de rotas, seja para a logística de grande porte ou para os mapas do dia a dia, no Uber, no Waze, ajudando a aliviar o trânsito nas grandes cidades, fazer com que a gente chegue mais rápido nos nossos destinos e que a pizza que a gente pede nas nossas casas chegue ainda quente. Agora, e um relógio de corrida? Onde tem inteligência artificial em um relógio de corrida? Quero começar de que o relógio de corrida ele informa para a gente a quantidade de calorias que nós gastamos no nosso exercício. Só que o fato é que não houve uma medição técnica real da quantidade de calorias. O software do relógio avalia a distância percorrida, o local, o horário, a inclinação, o batimento cardíaco e cruza esses dados com a minha idade e com o meu peso. Dessa forma, ele consegue predizer a quantidade de calorias que foram gastas. Isso é feito com uma técnica chamada regressão, que é a capacidade de predizer a quantidade, qualquer tipo de número. E essa regressão ela está presente em vários tipos de soluções de inteligência artificial, no mundo como um todo. Agora, e o Google Tradutor? O Google Tradutor ajuda e já salvou muita gente no trabalho e nas viagens. O Google Tradutor tem uma inteligência artificial focada em linguagem, que a gente chama de processamento de linguagem natural, que também é utilizada na criação de assistentes virtuais e chatbots, que conseguem entender a palavra falada, escrita, processa ela e dá um retorno apropriado. Uma outra aplicação que poucas pessoas conhecem é a detecção do sentimento e a personalidade de uma pessoa, através da palavra falada ou da palavra escrita. Isso pode ser utilizado na identificação de trotes, em chamadas para ambulâncias, para polícias e para qualquer outro tipo de serviço. Agora, a inteligência artificial é muito boa quando ela analisa imagens e vídeos, como, por exemplo, na detecção de câncer de pele, cuja performance já se equipara com a performance do humano. Da mesma forma, câmeras de hoje já conseguem descrever uma cena para um deficiente visual, que vai ter uma vida cotidiana muito melhor. Igualmente, os locais públicos estão mais seguros, através de deslocamento preditivo de policiais, além da identificação de fugitivos e pessoas desaparecidas. A robótica avançada também é um campo da inteligência artificial, e a automação industrial é a principal área de aplicação. Hoje em dia já existem diversos tipos de robôs construindo componentes eletrônicos, carros e vários outros tipos de itens em alta escala
para atender o mercado global. E cada vez mais a gente vai ver a miniaturização desses robôs fazendo atividades domésticas. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar daqueles robôs que varrem as nossas casas, e agora já tem aqueles que dobram e passam roupa, tem aqueles que fazem receitas nas nossas próprias cozinhas, sem contar daqueles que tornam a vida de pessoas idosas e solitárias um pouco mais fácil, um pouco melhor. Quando a gente reúne várias dessas aplicações de inteligência artificial, a gente vai ter cada vez mais soluções sofisticadas, como é o caso dos carros autônomos, que tem ali embarcado uma série de tecnologias. Eu citei apenas alguns exemplos de aplicações de inteligência artificial que estão ao nosso redor, e já está claro que nós já estamos colhendo muitos benefícios dela. Agora, será que existe alguma coisa que a inteligência artificial não consegue fazer? Sim, isso porque até agora a gente falou sobre a Weak AI. E a Weak AI é aquela que, também conhecida como inteligência artificial fraca, é aquela que faz muito bem aquelas coisas para as quais elas foram construídas e treinadas. Agora, a Strong AI, ou Artificial General Intelligence, ou inteligência artificial geral, ela se assemelha mais com a inteligência dos seres humanos. E esses são apenas alguns exemplos que ela não consegue fazer bem. Ela não consegue ter uma empatia verdadeira com o humano, ou com uma outra inteligência artificial. Ela não consegue ser criativa a partir do nada. Ela não consegue ainda compor uma música reconhecida por outros humanos como de altíssima qualidade. Ela não consegue responder todas as coisas, ela não consegue explicar o racional de todas as suas respostas e decisões, não consegue tomar decisões morais. Ela também não consegue realizar uma série de atividades complexas conectadas em si com um objetivo de longo prazo. E passar no teste de Turing, ela também não consegue, que é a capacidade de se passar por uma inteligência humana sem que um humano perceba que ela é artificial. E nem passar no teste do café, que é quando tem um humanoide dotado de inteligência artificial conseguir entrar em qualquer casa aleatória e fazer um café para ela. E eu encerro esses exemplos com a capacidade de predizer o futuro do universo. E a maior parte do terror em volta da inteligência artificial está na Strong AI, que ainda não existe. Para que ela exista, vão ser necessários múltiplos avanços tecnológicos, como foi o caso do Deep Learning, uma técnica de IA que foi utilizada em vários desses exemplos que eu citei. Portanto, as nações ainda têm tempo para construírem leis, políticas e abrirem espaços de discussão para que o avanço da inteligência artificial não crie problemas para a humanidade. E esse tipo de diálogo e de discussão já está ocorrendo em várias partes do mundo, contando com empresas, formadores de opinião e governo. E, falando em transformação, um dos principais medos da sociedade é perder o emprego para a inteligência artificial. E eu quero começar do ponto de vista de que o nosso mercado de trabalho é muito dinâmico. E, sim, as pessoas perdem o emprego e a demanda por trabalho, por diversos motivos. Inclusive, quando uma pessoa se torna defasada em relação aos outros. Mas, agora, existem aquelas profissões ou trabalhos que a sociedade simplesmente não vê mais valor. Como, por exemplo, um despertador humano, ou um entregador de leite, e um arrumador de pinos de boliche. Tem também um acendedor de postes. E agora existem aquelas profissões que o trabalho dela é útil ainda para a sociedade, só que não é mais necessário um trabalhador para executar ela, porque o próprio cidadão faz por ele mesmo, inclusive de outras formas, como, por exemplo, um atendente de estacionamento, ou um ascensorista de elevador, um balconista de um restaurante fast food, ou até mesmo um operador de caixa bancário. E agora, tem várias profissões que estão em processo de transformação, e elas estão cada vez mais sendo executadas por robôs ou por inteligência artificial, como é o caso de montadores de carro, condutores de trem e de metrô, contadores e até advogados de causas simples.
Qual será o motivo, ou quais são os motivos para uma empresa escolher automatizar um trabalho ao invés de deixar um trabalhador para fazer? São vários, mas eu vou citar alguns. Primeiro, executar mais, gastando menos. Segundo, executar mais, mantendo a mesma qualidade. Terceiro, fazer algo que seja complexo demais ou perigoso demais para um ser humano. Portanto, no futuro, não vai existir esse conceito de estabilidade de emprego, e nem aquela pessoa que não quer evoluir ou aprender novas habilidades. Inclusive, hoje já existem uma série de novos empregos ou profissões, e ao longo dos próximos anos, várias outras serão criadas. Nessa nova realidade, nós vamos precisar ter continuamente uma visão empreendedora sobre quais são as atividades que realmente agregam valor para a sociedade e para as pessoas. Nós vamos precisar ter uma mentalidade muito mais de empreendedorismo, além da de funcionário que hoje nós temos. Ter uma capacidade ampla de fazer networking, porque no futuro nada vai ser feito sozinho. E uma capacidade de ter uma gestão financeira mais ajustada para construir uma segurança financeira nesse mercado de trabalho mais dinâmico. De forma geral, nós vamos precisar ser muito mais donos e responsáveis pelas nossas próprias carreiras, quer sejamos empregados ou empregadores. Aqueles que estão trabalhando vão precisar monitorar muito mais as suas profissões enquanto se preparam para as novas. Aqueles que, por algum motivo, perderam seus empregos, vão precisar encontrar formas criativas e modernas de gerar renda, enquanto se preparam para as novas profissões. E aquele que, por algum motivo ou outro, não consegue retornar para o mercado de trabalho, o que ele vai ter que fazer? Ele vai depender do governo. E o governo vai ser fundamental nesse novo mercado de trabalho nosso. Ele vai precisar criar leis e programas para proteger o trabalhador, e não profissões que estão se tornando obsoletas em todo o mundo. E várias ações do governo já estão acontecendo ao redor do mundo, como, por exemplo, o exercício de renda básica universal e também a preparação massiva de profissionais em novos tipos de trabalho. Um outro tipo de preocupação que a sociedade tem é de perder a privacidade. E o ideal, a privacidade das pessoas. E o ideal é que a gente encontre uma solução que garanta a privacidade das pessoas, ao mesmo tempo em que permite que a inovação seja desenvolvida e que nós sejamos beneficiados por ela. Vamos, então, analisar o cenário do governo, das empresas, do cidadão e dos hackers. Por natureza, os governos têm múltiplos dados e acesso à informação, acesso por lei a vários tipos de informação. Nesse caso, vai ser necessário ter investimento suficiente para que haja um investimento em tecnologias modernas de segurança da informação, para proteger os nossos dados, os dados do cidadão. Já as empresas, colhem dados, compartilham todos os dias com várias pessoas, dados de pessoas, de clientes, etc. E, nesse caso, o que é importante é que tenhamos leis, e nós já temos leis para regulamentar esse processo de coleta e tratamento desses dados. Na Europa, a gente tem a GDPR, e no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. E os cidadãos? Os cidadãos estão aí, diariamente, postando, comentando, curtindo, compartilhando, criando vídeos, imagens, áudios, nas plataformas, redes sociais, etc. E esses dados são muito legais, muito importantes e úteis para a sociedade como um todo. Mas há que se ter cuidado. E aí, nesse caso, o que a gente precisa ter é cada vez mais investimento em alfabetização digital, que é aquele tema que ensina os perigos reais de segurança da informação em uma sociedade digital. E os hackers, aqueles que estão cometendo crimes cibernéticos todos os dias, bom, o governo vai precisar mais do que leis. Ele vai precisar ter capacidade de fiscalização, capacidade de julgamento especializado e também
a de aplicar punições. E eu encerro aqui com uma reflexão de que nós vamos precisar estar muito mais abertos a fazer as coisas rotineiras de formas mais modernas. Entendermos que nós não precisamos fazer todo o trabalho manual. A inteligência artificial vai nos dar muito mais tempo livre para a gente fazer aquelas coisas que a gente realmente gosta. Nós vamos precisar ser muito mais empreendedores para continuamente encontrarmos nichos de atuação que realmente agreguem valor para as pessoas e para a sociedade. Vamos precisar entender que o nosso mercado agora é global e não somente a nossa cidade local. Vamos precisar compreender a inteligência artificial, experimentá-la e continuamente transformar a nossa forma de viver. Obrigado.